Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. Nós vamos, na verdade, refletir em algumas passagens, alguns textos da Bíblia, mas a partir desse texto, desse versículo de número 2 de Eclesiastes, capítulo de número 7, Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 2. Eclesiastes 7, verso de número 2, diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens. Que os vivos reflitam nisso em seu coração. Pai bendito, diante de Ti, mais uma vez, nós estamos reunidos pelo Teu Espírito e pedindo que o Senhor, que já recebeu os nossos louvores, ouviu os nossos hinos, as nossas orações, se digne também de nesta noite nos visitar de forma especial com a Tua palavra. Palavra esta que nos instrui e que nos prepara, ó Senhor, tanto para a vida quanto para a morte. Que o Senhor fale conosco hoje, mais uma vez, para a Tua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus, amém. Minha esposa disse que essa semana viu duas moças que estavam para atravessar uma avenida, quando uma saiu na frente da outra, e a outra que ficou para trás, mas a seguiu, disse: ei, como é que você vai atravessando desse jeito? Você quer morrer? Eu não estou preparada. Quantos aqui se identificam com a segunda mocinha? Reconhecem que para a morte, para a partida, não se está preparado. Não se está preparada. Porque uma coisa é a gente falar da morte, pensar na morte, dizermos nas nossas reuniões: eu não tenho medo da morte. Outra coisa é estar diante dela. Eu sei, irmãos, que há pessoas que não gostam de falar da morte, de pensar na morte, de ouvir a respeito da morte, mas se fôssemos conversar com Salomão a respeito disto, ele nos diria: mas isto não é sábio. Não é sábio não refletir a respeito de algo que é inevitável, de algo que, caso Cristo não venha antes, nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que passar, e se é certo, então é melhor que nos preparemos. Um comentarista desse texto faz um comentário um tanto quanto fúnebre, mas é verdadeiro, que cada sepultamento antecede o nosso. É como se estivéssemos numa fila, e a fila está andando. O verso 2, o Salomão vai nos dizer, por mais que o assunto não nos seja o mais agradável, mas a palavra de Deus foi escrita para nos preparar para a realidade da vida e da morte. Essa é a prova de amor de Deus por nós. E vai nos dizer assim: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, onde há festa, porque o barulho da festa não nos faz pensar nas realidades últimas da vida. Pois a morte é o fim de todos os homens. Que os vivos reflitam, ou seja, pensem, considerem isso
em seu coração. Ou seja, é imprescindível pensar nesse último dia, porque o pensar nesse último dia nos faz viver, inclusive, melhor todos os outros dias que antecedem o inevitável último dia. Alguém já disse assim que a morte é a única certeza que o ser humano tem e é para o que ele menos se prepara, que esse não seja o nosso caso. Por isso a minha pergunta é: você está preparado? Você está preparada? O que a gente precisa saber e fazer para se estar, porque eu não estou falando a respeito de salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus em Cristo Jesus, somos salvos pela graça, a nossa vida está em Cristo, louvado seja Deus por isso. Mas eu estou falando do dia, da travessia, da partida, quando o dia chegar. Não estou falando de salvação, estou falando do dia. O que precisamos lembrar, o que precisamos fazer, quais atitudes devemos ter para que não apenas salvos, mas estejamos preparados. Eu penso que, biblicamente, irmãos, é possível falar de algumas atitudes que nos ajudam a estarmos mais preparados e que esse dia não nos encontre de surpresa, então nos vejamos em desespero, em angústia, mas possamos estar em paz e confiados em Cristo Jesus. Uma atitude importante é a gente se examinar a nós mesmos. Nós nos examinarmos, verificar a condição real da nossa alma diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 11, 30 e 31, que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, nós devemos fazer essa avaliação, nós devemos nos examinar. O dia da ceia do Senhor é nos dado também para esse exame do coração. Mas se nós não o fizermos, o Senhor pode permitir circunstâncias que nos obriguem a tal exame. Isso aconteceu, por exemplo, com John Wesley. John Wesley foi criado numa família cristã, debaixo da disciplina cristã, se tornou um jovem extremamente devotado às práticas cristãs, fundou um clube que se chamava, inclusive, Clube da Santidade, decidiu ser missionário entre os índios americanos, mas diz que na travessia foi encontrado por uma grande tempestade que ameaçava afundar o navio, levar toda a tripulação a naufrágio. E quando ele se viu diante daquela situação, ele se encontrou, para surpresa dele mesmo, totalmente desesperado. Totalmente desesperado. E ele chamou a atenção também no navio um grupo de morávios que, ao contrário dele, cantavam serenamente hinos a Deus. E aquela experiência foi tal que lhe gerou uma crise de identidade, de fé, e ele voltou então depois para a Inglaterra, e aquela crise de fé
continuou por um tempo, até que Deus, pela sua misericórdia, o levou a uma reunião de oração, onde ele conta ter tido aquela experiência que ficou marcada como a experiência do coração aquecido. Ele relata assim na sua biografia: à noite fui de um modo bastante relutante a uma reunião em determinada rua, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Uma reunião simples, alguém lendo o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos, cerca de 1/4 antes das 9, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo. Senti meu coração estranhamente aquecido, senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação, e foi-me dada a certeza de que Ele havia levado os meus pecados, sim, os meus, e me salvara da lei do pecado e da morte. Teria sido esse o dia da conversão de John Wesley? Ou teria sido esse o dia da confirmação da sua vocação, do seu chamado à salvação, como Paulo diz a Timóteo: toma posse da vida eterna. Você já é chamado para a salvação. O que te falta para tomar posse da vida eterna? O que está faltando? Qual tem sido a luta? Qual tem sido a relutância? Para que você, de forma definitiva, tome posse da vida eterna. A segunda atitude biblicamente fundamentada, irmãos, é: ame as pessoas. Ame as pessoas. Ame, inclusive, as pessoas mais difíceis de serem amadas, porque Jesus disse que os gentios tratam bem aqueles que os tratam bem. Que diferença fará tratar bem quem nos trata bem? Você já reparou que pessoas no leito de morte, elas não pedem para trazer a elas coisas? Uma pessoa no leito de morte não pede: me traga a chave do meu carro, me traga a escritura da casa, quero partir abraçado a ela. Não diz: coloque ao redor da minha cama os meus diplomas. Pessoas no leito de morte pedem para que sejam trazidas a elas pessoas. Não poucas vezes para lhes pedir perdão, a fim de que possam partir em paz. Será que é em vão, é à toa que a palavra, as Escrituras insistem tanto conosco? Ame, 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 ame. Será que é por acaso que todos os mandamentos de Deus se resumem em apenas 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao outro como se fosse você, ter a disposição de tratar ao outro como você gostaria de ser tratado, de buscar para o outro o bem que você deseja para si mesmo? Paulo vai chegar a dizer que, na verdade, toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amará o próximo como a ti mesmo. De forma que, se esse é o propósito da vida, segundo Deus, partir, irmão, sem ter amado as pessoas que Deus colocou na nossa história, é partir como se não tivesse feito o que de fato devia ter sido feito. É partir com essa sensação: não fiz o que eu tinha que ter feito, fiz tanta coisa nessa vida, meu Deus, e o mais importante, não fiz, não amei as pessoas que o Senhor me deu para amar, me confiou para amar.
Agora, sabe, irmãos, voltar atrás, ir para o passado não é possível para fazer o que não foi feito, mas é possível fazer a partir de agora. Se você pode ser uma pessoa melhor do que você foi ontem, seja. Seja. A ninguém devais nada, a não ser o amor. E sabe, irmãos, o que eu tenho aprendido é que o Senhor dá segundas chances. O Senhor dá segundas chances para a gente acertar hoje no que errou ontem. Então, fique atento, porque o Senhor vai te dar uma segunda chance. E quando Ele te der, não endureça o coração. Aproveita a chance. Aproveita a chance para que você possa dizer, depois como Paulo, a graça não foi em vão para comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creio que uma outra atitude, biblicamente fundamentada, é, olha, não viva só para o material. Jesus já disse que a vida de um homem não consiste no volume e na quantidade de coisas que se tem. Olha só a parábola que o Senhor contou a respeito disso. O campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Quem tem esse sonho? Quem é que tem esse sonho? Ter tamanha renda que não preciso mais trabalhar. Eu nem vou pedir para levantar a mão, irmãos. Só vou trabalhar se eu quiser. No que eu quiser. E quando quiser. Mas olha, mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Pastor, isso quer dizer que a gente não pode ter coisas? Não, mas que a vida não é só isso. Que há coisas que são mais importantes. Eu fico às vezes pensando, quão difícil deve ser para alguém que, ou que foi, ou que teve muito nessa vida, partir. Como deve ser difícil para alguém que teve muita coisa nessa vida, ou foi muita coisa nessa vida, o dia da partida, ou mesmo o pós-morte. Imagina alguém que foi faraó, sendo tratado por um anjo, como qualquer um. Você sabe com quem você está falando? Eu fui faraó. Aliás, eu sou faraó. Eu sou o faraó. Eu sou o faraó. Foi. E já foi.
alguém que foi mundialmente famoso. Como assim você não me conhece? Como assim o Senhor não me conhece? Todo mundo me conhece. Como assim o Senhor diz que não me conhece? Um bilionário, acostumado a comprar tudo que queria. Tá, mas quanto é para entrar nesse céu então? Eu pago. Quanto é? O sangue de Cristo. E como que faz para pagar? Não, era de graça. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus nos dá bens com dois propósitos. Um, para desfrutarmos e o louvarmos, reconhecendo que são dádivas das suas mãos. E o outro propósito é abençoarmos pessoas, para que elas também louvem ao Senhor, o conheçam e, quem sabe, nos deem as boas-vindas no céu. Foi Jesus que disse isso. Lucas 16:9, por isso eu vos digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. 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 Como estamos? Usando as dádivas, os bens, as graças que Deus tem derramado abundantemente na nossa vida. Abençoe muita gente. Desfrute do que Deus te deu como dádiva, como graça. Louve a Deus por isso. Mas não se esqueça de abençoar o maior número de pessoas possível. Em nome de Jesus. E por fim, irmão, olhe para Jesus. Olhe para Cristo, como bem disse um pregador. Quando a gente olha para a gente mesmo, muitos cristãos às vezes se desesperam de si mesmos, porque olham para si mesmos. E é claro que sempre falta, quando deveriam olhar para Jesus e confiar totalmente em Jesus, porque em Jesus há justiça suficiente para salvar o mundo inteiro, inclusive a mim e a você. É por meio dele que nós somos, e não por meio de nós mesmos, que nós somos aceitos por Deus, mediante o seu sangue, mediante a sua obra, mediante a sua justiça, que é aplicada em nós. Nos falta justiça para sermos aceitos por Deus, mas Jesus compartilha da sua justiça conosco. Ele tem tanta justiça, Ele tem justiça para salvar o universo inteiro, ainda que o mundo, o planeta Terra, se multiplicasse por 1000, e ainda sobrar infinita justiça. Então Ele pode nos dar da justiça dele sem fazer falta para Ele. Ele pode distribuir justiça para quantos Ele quiser, e vai ficar ainda com infinita justiça. Somos salvos pela justiça de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, que nos deu Cristo Jesus. Paulo fala isso 2 vezes. Paulo vai falar isso em Romanos 7, 24 e 25. Maldito o homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Que lei é essa? A lei do pecado e da morte. Não existe a lei que tudo que sobe desce? Então, existe outra lei, uma lei espiritual, que todo que peca morre. Todo que peca morre, porque quando peca, se separa de Deus, que é a fonte da vida, a própria vida. Então, separado da vida, morre. Pecado nos corta, nos separa de Deus, mas Cristo Jesus assume então o nosso pecado, a nossa transgressão, e apaga e ressuscita. A morte não tem poder sobre ele, porque ele mesmo não tinha pecado. Então agora, com os nossos pecados levados para longe de nós, não há mais nada que nos separa de Deus. Então somos unidos de novo à vida, por meio de Cristo Jesus, e por meio dele vivemos, porque por meio dele somos reconciliados com Deus. Por meio de Cristo somos novamente unidos a Deus. Aí alguém pergunta assim: mas pastor, se Cristo já venceu a morte em nosso lugar, por que ainda passamos pela morte? Porque estar em Cristo não significa não passar mais pela morte, mas não ficar nela. Seguir o caminho de Cristo, que passou pela morte, mas não ficou nela. Ele é como para nós agora um submarino. Um submarino. Nós estamos nele. Paulo diz assim: eu quero me ser encontrado em Cristo. Nós estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, um dia vamos mergulhar no oceano da morte. Mas porque estamos em Cristo, Cristo nos protege e as águas da morte não têm qualquer poder sobre nós. Então vamos mergulhar e depois sair do outro lado, nas praias da vida, na terra chamada vida, onde não há mais morte. A morte foi tragada pela vitória, a vitória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Hoje foi o dia de finados. Por isso que entendi, creio que da parte de Deus, do Senhor, que era a ocasião para fazermos isso que Eclesiastes 7:2 nos afirma ser sábio, prudente fazer. Pensarmos do dia para estarmos preparados para o dia. Eu oro para que, quando chegar o dia, o Senhor nos visite de uma forma toda especial. Que tenhamos certeza da presença dEle conosco. E que Ele nos encha daquela paz tão comum aos seus. E que nesse dia nós possamos declarar com toda a certeza de fé: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que assim seja, irmãos, e que Deus nos abençoe. Amém.